Olá, boa noite, a paz para todos, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Mais um dia, estamos aqui juntos para exaltar, glorificar o nome do nosso Senhor Jesus. Eu trouxe hoje aqui um versículo que se encontra lá em Salmos 9, 9 e 10. Que fala assim: o Senhor é também alto refúgio para o oprimido, refúgio nas horas de tribulação. Em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não desampararás os que te buscam. Hoje, todos estamos vivendo momentos difíceis devido à pandemia, muitos passando por dificuldades financeiras, outros por problemas de saúde, alguns com problemas familiares, e todos nós passamos por dificuldades, por tribulações, mas nós temos o Senhor como nosso refúgio. O Senhor é o nosso refúgio de todas as horas, e só no Senhor nós conseguimos encontrar paz, tranquilidade. Só no Senhor a gente consegue a solução dos nossos problemas, e sempre devemos buscar esse refúgio somente no Senhor, que Ele é que nos traz paz, tranquilidade, e seja qual for o problema que nós estejam passando, o Senhor, Ele é fiel, e Ele é dono de todas as coisas, e só Ele para nos guiar no caminho certo, nos dar sabedoria, para resolver problemas, seja ele qual for, seja ele problema espiritual, seja problema físico, saúde, só Ele para nos guiar. Que possamos ter sempre essa certeza, que o Senhor sempre é o nosso refúgio e Ele nunca vai desamparar, porque aqui fala: os que conhecem em ti, pois, confia, pois os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não desampararás os que te buscam. Então, devemos sempre buscar o Senhor. Vamos fazer uma oração agora. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigada, Senhor, por essa oportunidade de estar aqui mais uma vez reunidos para junto engrandecer e exaltar o teu nome. Que o Senhor venha nos abençoar, que possamos, Senhor, nos refugiar sempre em Ti. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Agora vamos chamar o nosso grupo de louvor para cantarmos juntos para o Senhor. Graças a paz. Graças a paz. Oceano do Espírito, dali adorarei ao Deus do meu amor. Eu navegarei no oceano do Espírito, e ali adorarei ao Deus do meu amor. Espírito, Espírito,
Glória a Deus, irmãos. Seja, Senhor. Aleluia. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, teu amor lança fora o medo. Ainda que eu encontre no meio das tempestades da vida, voltarei, pois perto estás. Eu não temerei do mal, pois o meu Deus comigo está. E se o meu Deus comigo está, a quem eu temerei, a quem eu temerei. Oh, não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh, não, nunca me deixou quando bem ou quando mal. Oh, não, nunca me deixou. Oh, Senhor, nunca me deixou. Posso ver a luz que está vindo ao coração que espera, e para meu gloriosa luz. Traverá o fim aos problemas, mas até este dia, sabendo que estás aqui, eu não temerei o mal, pois o meu Deus comigo
Glória a Deus, né? Que louvor maravilhoso. Deus realmente é maravilhoso. Ele nunca nos deixou, nem nunca nos deixará. Aleluia. Seja na tempestade ou na paz. Glória a Deus. Vamos chamar o nosso pastor Cido agora para ministrar a palavra. Amém. Glória a Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Sim, obrigada, Pai, pela vida do nosso pastor Cido. Que o Senhor continue abençoando ele, Senhor. Que não seja ele, Senhor, mas o teu Espírito Santo. Sim, Possamos estar com os nossos corações atentos, Senhor, para ouvir e praticar a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. O Senhor é bom, bom o Senhor o tempo todo. Meus queridos e queridas irmãs, e você que está nos assistindo agora através dessa live, vai compartilhando aí da palavra de Deus, vai convidando as pessoas. Aqui em São Paulo está friozinho, tem alguns parentes, meu, irmã e sobrinha, lá do norte, Pernambuco, que está agora assistindo, creio que está quentinho aí, né? Aqui está um pouco frio, mas, né, vamos esquentar mais ainda com a palavra de Deus. Abram suas Bíblias Sagradas, lá em Tiago, capítulo 2,
Tiago, capítulo 2, nós vamos estar lendo do versículo 1 ao 13. Tiago está lá depois do livro de Hebreus, tá certo? Antes de 1 Pedro. Então está lá para o finalzinho. Eu espero que em Deus, Cristo Jesus, possa falar ao seu coração. Não é verdade? Pois estamos aqui para ouvirmos a palavra de Deus e cantamos agora 2 louvores maravilhosos, né? Tiago, estou esperando aqui também os irmãos abrirem, porque eu estou vendo o barulhinho das sedas. Então a gente vai esperando. A minha já fica marcada, tá vendo? Ó, por isso, ó, já trago ela marcadinha de casa, né? Aí é só. Não é verdade? Deixa eu levantar esse negócio aqui que baixou, Gabi. Ó. Vamos ler? Dá para me segurar aqui e ler tranquilo. Vamos lá. Diz assim: Tiago 2, do 1 a 13. Deixa eu levantar. Isso. Sou baixinho, quanto mais alto, melhor é, né? Tiago 2, do 1 a 13. E o livro de Tiago é interessante que eles começam logo chamando de irmãos. Então vamos lá. Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, em trajos de luxo, e entrar também algum pobre andrajoso, e tratardes com diferença o que tem o trajo de luxo, e lhes disserdes: tu assenta-te aqui em lugar de honra, e disserdes ao pobre: tu fica ali em pé, ou assenta-te aqui abaixo do estrado dos meus pés. Não fizeste distinção entre vós mesmos, e não vos tornaste juízes, tomados de perversos pensamentos? Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? Entretanto, vós outros menosprezastes o pobre. Não são os ricos que vos oprimem, e não são eles que vos arrastam para os tribunais? Não são eles os que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado? Se vós, contudo, observais a lei régia segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, bem fazes. Se todavia fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguidos pela lei como transgressores. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Portanto, aquele que disse: não adulterarás, também ordenou: não matarás. Ora, se não adulterarás, porém não matas, vens a ser transgressor da lei. Falai de tal maneira e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade, porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Vamos orar? Senhor Deus, Pai Santo e amado, em nome de Jesus, queremos te agradecer, queremos te louvar e bendizermos o teu nome, Senhor, pois a tua palavra foi lida e a tua palavra é a verdade, e a tua palavra cumpre o propósito para o qual ela foi lida nesta noite, Senhor.
Em o nome de Jesus, que o Senhor possa falar o meu coração, como já tem falado, falar o coração dos meus irmãos, das minhas irmãs, falar o coração dos amigos, das amigas, ó Pai, que estarão ouvindo esta palavra nesta noite, Senhor, para que o teu nome seja glorificado, em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aqui tem um versículo que fala sobre estrado dos pés. Vocês sabem o que é estrado? O que a Bíblia fala quando você disser para o pobre: assenta-te aqui abaixo do estrado dos meus pés? Vocês sabem o que é o estrado? Alguém sabe o que é o estrado? O estrado é um pequeno banquinho de descanso para os pés. Então, bem pequenininho, aonde a pessoa colocava o pé para descansar. Mas nós não queremos falar de estrado dos pés, não é verdade? O título dessa mensagem é A Fé Evidenciada pela Prática. Nós temos falado algumas vezes em alguns textos, tá certo? E Deus colocou em nosso coração para pregarmos sobre o livro de Tiago. Então nós vamos pregar bastante mensagens no livro de Tiago, como eu preguei lá no livro de Samuel. Tá certo? 3 mensagens em um único tema Deus nos deu. E esse livro ele é muito interessante porque ele é muito ensinamento para nós. As pessoas leem esse livro para apontar os defeitos dos outros, né? Mas não é, esse livro é um livro de ensinamento para nós vivermos, né, na prática da palavra de Deus. Vamos colocar assim: evidência é o caráter daquilo que é verdadeiro, né? Evidência é o caráter daquilo que é verdadeiro, não pode fugir disso, porque a prova de algo é a evidência, tá certo? Quando você cola na prova, ninguém aqui cola não, né, Gabi? Ninguém cola, né? Mas para o professor, a prova que você colou, né, Rodrigo sabe, é porque o professor conhece você e a tua prova ela é gabaritada. Então o professor fala: nossa, mas espera aí, a prova que você gabaritou é que você realmente fez uma colinha ali, escreveu no banco, alguém te passou, né? A prova é a evidência do caráter. Então, o que é evidência na vida de um cristão? Se nós estamos falando de cristãos, o que é evidência na vida de um cristão? A fé é manifestada pela prática da palavra de Deus, o caráter de um cristão que você é. Então, não pode se dizer ser cristão e ter palavra dúbia. Não pode ser cristão e falar palavrões. Você pode falar paralelepípedo, nem sei se eu falei ela demais, é um palavrão, mas é uma palavra dentro de um português que não é chulo, né? Por quê? Porque a palavra de Deus vai nos dizer que aquele que gritava não grite mais, o que roubava não roube mais, você é nova criatura, Cristo agora vive em você, então você precisa ter esse caráter, né? Essas evidências de Jesus. As pessoas olharão para você e dirão de você: esta pessoa é cristã. Por quê? Porque elas vão ver Cristo nas suas ações. Não é que você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não é. Vai devagar, tá? Vai devagar. Isso nós não somos, por enquanto. Quando as pessoas olham e dizem isso, é porque está evidente. Não há dúvidas que a pessoa é uma nova criatura, é um servo, é uma serva de Deus. Primeiro, que ela é uma pessoa que muitas pessoas... Aliás, eu sou muito brincalhão, né? E aí eu brinco muito em casa, e vocês já sabem com quem, né? Com a dona Cristina, e ela fala: Senhor, não me dê paciência. Mas tem que ter tribulação para ter paciência.
Então, quando alguém pisa no teu calo, a evidência de um cristão é olhar para a pessoa e ficar quieto. Fica quieto. Ajunta brasas na cabeça da pessoa. Outro versículo que é mal interpretado aqui nesse Tiago é que as pessoas que usam a nomenclatura crente gostam de cutucar os outros, né? Olha, está fazendo acepção de pessoas. Jesus não está dizendo isso. O texto de Tiago não está dizendo isso, quando diz que Deus não faz acepção de pessoa. A pessoa nunca leu o texto completo, leu só esse versículo, ouviu alguém dizer e aí toma por base. Mas nós estamos falando sobre a fé, ela é evidenciada pela prática. Tenha toda certeza que o Evangelho é a prova daquilo que é verdadeiro. Então, quando você, nesta noite, abrir lá em Mateus, Marcos, Lucas, João, saiba que o Evangelho é a prova daquilo que é verdadeiro. E ela é evidenciada pelo Antigo Testamento. Tudo aquilo que foi dito no Antigo está se cumprindo no Novo. E tudo aquilo que Jesus nos prometeu em Cristo Jesus, e tão somente nele, está sendo cumprido. Ele não volta atrás. Então, meus queridos e queridas, você que está nos ouvindo, Jesus Cristo é verdadeiramente a verdade absoluta. Não há uma outra verdade a não ser Jesus. Troque a sua verdade por Jesus. Jesus, ele é a verdade absoluta sobre a salvação. Porque o texto bíblico, lá desde o Gênesis, lá no capítulo 3, versículo 15, quando o homem peca ali no capítulo 3, Jesus diz para a mulher que dela nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente, de Satanás, e este um é Jesus. E quando chega em Mateus capítulo 2, Jesus nasce de Maria. E quando você chega em João 14, 6, Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. João 8, 32 e 36 diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então Jesus é a verdade absoluta sobre a salvação. Jesus também é a verdade sobre a vitória dele, sobre a morte e sobre a ressurreição. E ele disse que quando Deus der a ordem, está escrito nas Escrituras Sagradas, quando Deus der a ordem e os anjos soarem a trombeta, Jesus virá, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós, os vivos, seremos levados para morar com Ele nos céus. Essa é a verdade absoluta para a nossa vida. Nós precisamos querer essa verdade. Jesus é a verdade sobre a sua volta para nos buscar. Não pense que há outra verdade, porque não há. Jesus é a verdade sobre os que dormiram em Cristo Jesus, como eu já disse. Mas muita gente tem titubeado, tem maneado entre dois mundos, o mundo da igreja e o mundo do mundo. Está perdendo tempo. Não perca tempo. Não pense que você é salvo por fazer obras. Mas a obra feita pela fé é a prova cabal de que você é um verdadeiro cristão. Tá certo? Então Tiago começa o capítulo 2 fazendo o quê? Tiago, como já disse na outra mensagem, irmão de Jesus Cristo, um daqueles que não creram, e disse: olha, se realmente você opera esses milagres, passa, vai falar para as outras pessoas. Mas Tiago aqui começa dando honras a Jesus. No capítulo 2: meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Senhor, Tiago está reconhecendo aqui o senhorio de Jesus.
Nós precisamos reconhecer o senhorio de Jesus. Nós precisamos, como cristãos, honrar em todas as circunstâncias o nome de Jesus, pois nós fomos chamados para vivermos a vida de Cristo. Se nós que fomos chamados não honrarmos o nome de Jesus, quem honrará? Sabendo nós que tudo tem um preço. Tá certo? Lá em Mateus, para aqueles que dizem serem cristãos, mas gostam de tomarem algumas atitudes dúbias, quando não mostra o caráter de Cristo, Jesus conhece o meu e o seu coração. E ele diz o seguinte, lá em Mateus 15:8: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então não adianta somente ser ouvinte da palavra de Deus ou falar a palavra de Deus bonito. Não substitui a prática. É preciso evidenciar Cristo Jesus em sua vida. É preciso as pessoas olharem para você e dizer: esta pessoa é um cristão, é uma cristã verdadeira. As pessoas olharão para você e vão querer ser igual a você, não porque você é bom ou boa, mas é porque Jesus habita em você. É porque Jesus habita em você, e é porque Jesus usa você para reconciliar o mundo com Ele. Jesus, Ele é o Senhor da história, é Ele que nos chamou, tá certo? Estamos olhando para o versículo 1 a 4, e quando você olha para o versículo 1 a 4, lá vai falar sobre acepção de pessoas. Eu já ouvi de pessoas dizerem, fazendo acepção de pessoas, mas eu fiquei quieto, porque eu entendi que a pessoa não leu, Tiago, leu um versículo, tá certo? É só você discorrer o texto, você vai entender, não precisa de explicação. É o mesmo, a acepção de pessoas é o mesmo que você recepcionar uma pessoa melhor do que a outra, por estilo de roupas, é o que o texto diz, ou por poder aquisitivo. Agora, é isso que Jesus está dizendo? Ou Jesus está fazendo aqui usando uma figura de linguagem? Mas ainda se aprofundando um pouquinho nisso, e para a gente assim, vocês fazerem e me chamar, às vezes vocês fazem uma feijoada, para você entender o que é acepção de pessoa, e convida, falar nisso, rapaz, seu Dimas, que feijoada, hein? Não esqueça da gente não. Não, Rodrigo? Às vezes a pessoa faz uma feijoada, convida amigos para participar, e um desses amigos, tá certo, precisa de mais atenção. Então, na hora que você receber as pessoas na sua casa, um amigo vai precisar mais de atenção do que o outro, porque talvez um amigo tenha mais necessidade do que o outro de ouvir alguma coisa, de compartilhar alguma coisa. Esse precisa que você invista mais tempo, gaste mais tempo com ele. Isso não é acepção de pessoas. É? Não. Porque senão, Jesus no Monte das Oliveiras tinha feito a acepção de pessoas. Jesus chamou os 12 para orar. E chegou lá e disse: olha, vocês ficam aqui e esses outros sobem comigo. Percebe? Que Jesus queria ensinar algo a outros, aos que subiram com eles. Mas hoje tudo é acepção de pessoas. Existe nas igrejas, existe, mas não é o caso de que Jesus está falando. Existe literalmente, mas Jesus está dizendo que tem momentos, que a gente precisa olhar e não trazer a pessoa para perto por causa da vestimenta, por causa do carro, por causa da casa. Podemos fazer aplicações, isso é correto. Então você olha para o Monte das Oliveiras, Jesus fez? Não. Também tem aquele caso.
Pessoa chega na sua casa no dia da feijoada, e o que combina com feijoada? Farofa. Eu amo farofa. Caipirinha. Não, mas esse meu amigo, eu tenho que fazer uma caipirinha para ele, porque senão ele não fica. Olha, meu amigo, pode ir embora para sua casa, mas na minha casa você não toma caipirinha, não. Aqui você toma água, refrigerante, café e chá. Se você quiser, se você não quiser, pode ir para as favas. Eu sou cristão, eu preciso ter prática de cristão. E voltar às velhas práticas não é ser cristão, é ser mundano. Tá certo? É ser mundano. Agora, se você fizer a feijoada, pode me convidar e pode fazer a farofa que a Gabriela falou que eu gosto. Agora, existe realmente dentro de alguns locais acepção de pessoa. Você marca agora um churrasco, né, Germano? Você marca uma churrascada, convida seus amigos e aí você diz assim: olha, nós vamos almoçar às 11 horas. 11 horas nós vamos almoçar. Só que tem um amigo ou alguém que você gostaria que estivesse lá também, e aí essa pessoa, ela se torna a cerejinha do bolo e ela chega às 3 horas da tarde. E ninguém comeu até às 3 horas. Isso é acepção de pessoa? Isso é. Porque aqueles que estão na tua casa, tu desprezou em prol do outro. Então vamos aplicar isso para nós na igreja? É chegar na igreja uma mulher com uma roupinha bem curtinha e a mulherada desprezá-la, ou já sair no tapa-oi com os maridos, dizendo que os coitados estão olhando. Bom, ninguém é cego. Olhar é uma coisa, desejar é outra. Percebe o que Jesus está dizendo? Peguei o churrasco para a gente brincar. Esta pessoa precisa de atenção, esta pessoa precisa de amor, esta pessoa precisa de carinho. Não é a roupa que diz quem eu sou, mas é o meu caráter de cristão, é o seu caráter de cristão. Não é por você vestir um vestido que pega daqui e vai ao dedo do pé, porque ninguém pode ver a tua unha, que talvez esteja encravada, né? Que você é santa, que você é melhor do que os outros. Não é o marido por vestir-se de paletó. Aliás, eu estou sem gravata e sem paletó, uma roupa simples, mas estou bem vestido, porque Deus olha para o meu coração, para as minhas atitudes. Então é o que Tiago está nos ensinando, que a prática da palavra de Deus está além da prática daquilo que eu entendo como prática. Eu preciso viver o amor de Cristo. Você precisa viver o amor de Cristo Jesus. O interessante é que Jesus está usando tudo isso para falar de salvação, meus irmãos. Jesus está usando isso para falar de salvação. Jesus não está ensinando de roupa, Jesus não está ensinando de casa, de carro, está usando isso para falar de salvação. Nossa salvação não tem por méritos humanos. Quando você olha versículos 5, 6 e 7, não tem por méritos humanos. A pessoa mais rica do mundo não pode comprar a salvação. Agora, a pessoa simples e pobre que eu digo de espírito, né, desapegada, ela se senta aos escabelos do pé do chefe, porque ela quer servir. O servo, a serva de Deus, ela gosta de estar sentada aos pés de Jesus. O servo, a serva de Deus, ela não quer destaque, ela não quer aparecer, ela quer servir. Para ela, não importa se ela limpa a igreja ou o banheiro, ou ela recebe na porta. O que importa para o coração dela é que ela está servindo a Deus. É o que Jesus está mostrando, irmãos. Sabe? Mas a gente vê hoje coisas diferentes acontecendo. Pessoas dizendo coisas que não tem nada a ver.
Efésios, lá 2:8 diz: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. A salvação é para todos, pobres e ricos, que se sente aos pés de Jesus. Não importa o que a pessoa cometeu de pecado, o que importa é que ela vem aos pés de Jesus, ela se sente. Mesmo assim, existe pessoas considerando-se melhor do que a outras. Existe. Sim, você chega em uma determinadas placas que se você não tiver tutu, arame, carvão e bufunfa, você é um Zé Ninguém. Zé não, que sou eu, né? Eu acredito que meu irmão também está assistindo, é Zé, né, Zé? Então nós dois somos Zé. Mas não é isso que Jesus está dizendo. Tem lugar que se você não tiver dinheiro, você é desprezado. Só que no reino de Deus é de graça. A igreja de Cristo chama você para viver o evangelho da graça. Para viver o evangelho da graça, não importa. Agora, neste sentido, meus irmãos, que o texto de Tiago está dizendo, não importa. Neste sentido, Jesus não faz acepção de pessoas para salvar. Não faz. Precisa só vir aos pés de Jesus. Seja um Onésimo, escravo, ou um Filemon, que era o patrão. Lá no livro de Filemon, Onésimo era escravo de Filemon. Deus quer salvar ambos. Paulo fala de Onésimo e roga a Filemon, né? Ou, para que você não se escandalize, ou se escandalize, uma Raabe, mencionada na Bíblia como uma prostituta de Jericó, mas sua fé evidenciada na guarda dos espias. Olha no capítulo 1 quem é mencionado na genealogia de Jesus. Então Jesus, Deus não faz acepção de pessoas. É isso que o texto está dizendo. Mas tira-se o texto fora de um contexto e aplica-se diferente. Então, se a mulher entrar aqui com a sainha curta ou shortinho, irmãs, ame elas. Sente do lado dela, converse do lado dela. Eu não vou poder ir sentar, né? Não é bom. O homem tem que ser prudente. Mas ela tem que ser respeitada, tem que ser amada, porque não é a veste que diz quem ela é. Se você quer melhorar a vida dela por causa da roupa, pega o guarda-roupa dela todinho, as roupas, põe em fogo, vai no outro dia, compre lá em Santa Maria roupa nova para ela. Deus muda de dentro para fora. As pessoas estão mudando de fora para dentro. É o contrário, irmãos. Ele está dentro de você, irmãos. Ele quer mudar você. Tá certo? Seja quem for, Deus quer salvar. Lá em Atos 17:30, ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam. Percebe? Percebe que o patrão Filemon, percebe o escravo Onésimo, percebe a Raabe, considerada prostituta, lá em Josué, capítulo 2, se não me falha a memória, capítulo 2 de Josué, versículo 1. Percebe que Deus a salvou? Olhe lá no capítulo 1 de Mateus, quem é citada lá. Nesse sentido, Deus não faz. Obrigado, Rodrigo, é isso mesmo. O Rodrigo fez assim que não era, é isso mesmo, né? Então, por quê? Porque Deus não leva em consideração o tempo da ignorância. Ignorância não de brutalidade, mas de entendimento, de conhecimento. Deus não está preocupado com o pecado cometido. É você que está, porque Satanás te condena e te cobra, mas Deus se preocupa com a pessoa, com o ser humano, porque o versículo diz, Deus não levou em conta. Agora, porém, o texto está chamando a nossa atenção, tá certo? Vocês estão sendo
notificados, vocês estão sendo avisados nesta noite. Arrependam-se, arrependam-se. Qual é a evidência do arrependimento, se não é a prática da fé? Então não precisa você dizer que tem fé em Deus, se você não tem prática de fé. Quando você olha para o versículo 8 e 9, a lei diz: amará o teu próximo como a ti mesmo. Aí as pessoas dizem: eu preciso me amar primeiro, para depois amar o próximo. Será que Jesus está dizendo isso? Será que Jesus está dizendo isso? Eu, particularmente, eu vejo isso como um egoísmo. Porque se Jesus se amasse primeiro como homem, ele não subiria na cruz. Qual de nós quer levar uma pregada de prego aqui, outra aqui e outra nos pés, por causa de seus inimigos? Porque quem não tem Jesus, a Bíblia diz que é inimigo de Deus. Quem não se converteu é inimiga de Deus. Então, eu vejo como um pouco de soberba. O amor, ele não é soberbo. O amor tudo sofre, tudo suporta, a ponto de a pessoa dizer assim: eu não quero mais conviver com você, e o amor dizer: vai, pode ir, você é livre. Isso é amor. É o que Jesus está fazendo com você nesta noite. Se você não quer vir a Jesus, viver o reino de Deus, Ele está dizendo: continue do jeito que você está. Não te obrigo. Você precisa vir por amor. Mas que não seja tarde para você um dia e você tentar se arrepender e não dar tempo. Jesus te ama tanto que Ele está dizendo: você é livre. Escolha entre o céu e o inferno. Eu sinto, mas você está escolhendo o inferno. Mas Jesus não vai fazer nada para mudar. Ele já fez, morreu na cruz por você, e você precisa querer Ele. A questão em Tiago não é essa de você se amar primeiro, mas para quem eu tenho sido próximo? Essa é a questão. Para quem eu tenho sido próximo? Amarás o teu próximo como a ti mesmo? Para quem eu tenho sido próximo? Para quem eu tenho sido? O problema é que o ego é eu primeiro, né? Mas é para quem eu tenho sido próximo. Eu tenho sido próximo para aqueles que Jesus manda vir para mim, para que eu pregue para ele, mesmo me aborrecendo. Para quem eu tenho sido próximo é evidência da fé. A evidência da sua fé. Você percebe aqui claramente o cumprimento da lei que ama, da lei que suporta, incondicional, como ficam os pobres em alguns locais. São amados como deveria ser, né? No reino de Deus, pobre e rico, e alguém que pela sociedade era jogada na lata do lixo por causa da atitude dela, Raabe, foi chamada para o reino dos céus. A questão é que esses ouviram e vieram. A questão nesta noite é se realmente você vai ouvir e entender este amor de Jesus por você, ou você vai continuar olhando para o mundo, olhando para os seus amigos e valorizando mais aquilo que o mundo tem te dado. Toda a riqueza que você tiver, meu querido, minha querida, vai ficar na terra, vai ser destruída por alguém, e você não vai desfrutar quando partir daqui, tá bom? Não vai desfrutar. Quando você olha do versículo 10 a 13, guardar a lei e tropeçar em um só ponto é culpado de todos, porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Não quero dizer com isso que todos os pecados são iguais. Uns pecados escandalizam mais do que outros, é verdade, ou não? Escandalizam mais do que outros. Mas o problema que eu e você precisamos entender
é que os pecados que escandalizam mais do que outro são culpados, trazem em si a condenação, tanto o que escandaliza como o que não escandaliza, todos pecaram de igual forma, pecaram e estão indo contra Deus, e estão indo para a morte eterna, estão negligenciando a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que todos sejam salvos, é que todos venham a Jesus, aos pés de Jesus, para serem salvos. Jesus está te fazendo este convite nesta noite, mas cabe a você, como já tenho dito, escolher Jesus ou não. Aos 33 anos, se me não... Cristina acabou de me dizer 35, então sou um pouquinho mais velho. Na verdade, eu sou mais novo. Eu nasci de novo. João 1,12. Todo aquele que o recebeu, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus. E o 13 diz: aos que não nasceram da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus, né? Então eu nasci de novo aos 35 anos de idade. E aos 35 anos de idade eu ouvi Jesus me chamar. E eu era igualzinho a você, eu era até pior, porque eu tinha razão em tudo, eu sabia de tudo, só eu conhecia, só eu estudei, só eu sabia de cardápio, só eu sabia de prato, né? Eu era o sabido. O sabido é aquele cara que não sabe aplicar sabedoria. Então eu era esse. Só que quando eu encontrei com Jesus, de cara ele falou: tu está errado. Aliás, os primeiros versículos que eu li na Bíblia foi João 8:32 em diante, que fala: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E o 36 que me chamou a atenção: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E eu, como um bom católico que era, disse: o que é que está acontecendo? Que coisa é essa? Que negócio é esse? Então minha fé é mental. Chegou em João 14:6, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E eu comecei a endoidar. E quando chegou lá em João 15, Jesus diz: eu sou a videira verdadeira e vós sois os ramos, não tem um outro. Então ali eu endoidei de amor por Jesus. Hoje eu sou louco por Jesus. Seja louco por Jesus. E eu quero concluir com você nesta noite esta palavra, pedindo que Deus fale no teu coração e que você entregue tua vida a Jesus de verdade, porque vai ser a melhor escolha da sua vida. E depois você pode me questionar, mas você precisa viver segundo os parâmetros da Bíblia. Nesta noite Jesus convida você a deixar a tua vida de egoísmo, vida de tristeza. Ele te chama para viver a vida dele, uma vida em amor, uma vida com paz no coração, uma vida de felicidade, uma vida tranquila, porque no mundo tudo passa, tudo é passageiro, né? E aí, para a gente brincar, diz que não, nem o motorista nem o cobrador, porque um é motorista e o outro cobra, mas tudo na vida é passageiro, só quem não passa é a palavra de Deus. Só quem não passa é a palavra de Deus. Irmã e irmã, minha amiga, acorde. A palavra de Deus, não importa quem você seja, não importa o que você fez ou o que está fazendo, o que importa é que Jesus te ama e quer te ajudar a mudar a história da tua vida. O que importa é se você vier para Jesus. Veja, meus queridos e queridas, Jesus não vai salvar ninguém por baciada, ninguém por ser bom. Vai salvar por arrependimento, perdão de pecados. Faça isso. Não tenha medo não, sabe? Não tenha medo. Eu também era igual a você, um pouquinho pior quanto à religião, quanto à igreja. O que é preciso para que tudo isso aconteça? Venham, vamos colocar numa multidão. Esta palavra compartilhada por você, irmão e irmã, alcance 100.000 almas e sejam convertidas todas. Se vão ficar aqui ou não, o que importa é que o povo se converta a Deus. Ele é o Senhor da história.
Então venham para Jesus Cristo. Digam não para o sistema do mundo, diga sim para Jesus nesta noite. Glória a Deus. Talvez você não tenha meu número de telefone, mas vá lá na live, deixe lá seu número dizendo: pastor, quero me converter a Jesus, pastor, quero me renovar com Jesus. Se estiver desigrejado, eu vou te levar a Jesus. Você vai conhecer um Jesus que é diferente desse Jesus que estão te oferecendo aí fora. Sabe, você vai conhecer o Jesus que Tiago fala, você vai conhecer Jesus que os evangelhos falam, você vai conhecer Jesus que Paulo prega, você vai conhecer Jesus profetizado desde o Gênesis a Zacarias, você vai conhecer um Jesus que vai vir, que está dito em Apocalipse. Então, meu amado e minha amada, pastor, sou da igreja, mas eu preciso de Jesus. Eu também preciso. Pastor, o que eu devo fazer? Deixa lá, ou você que é da igreja, ou que me conhece, manda um zap. A gente vai conversar. Se você não é, sabe, e vai assistir, põe lá: pastor, quero entregar minha vida a Jesus. Eu entro em contato com você. Que Deus abençoe sua vida. Que Jesus possa ter falado ao teu coração nesta noite. E que você entenda que a palavra de Tiago não é uma palavra de peso, é uma palavra de ensinamento para que nós vivamos na prática do Evangelho. E a prática do Evangelho começa de dentro para fora, não é de fora para dentro, para que as pessoas vejam como faziam os fariseus e os doutores da lei. Seja cristã, seja um cristão genuíno. Amém? Quero orar com você, feche seus olhos. Senhor Deus, Pai Santo e amado, em o nome de Jesus, quero te agradecer, Senhor, nesta noite maravilhosa, ó Deus. Quero te agradecer, ó Pai, pela tua palavra, Senhor Deus. Quero te agradecer pela vida de todos, irmãos e irmãs, ó Deus, que estão assistindo esta live, Senhor. Aquele que ainda não entregou a vida dele a Jesus, Senhor Deus, Pai Santo, todas as pessoas eu agradeço ao Senhor, pois o Senhor está dando oportunidade para que elas possam ouvir a tua palavra, para que elas possam compreender que Jesus nos deixou a paz, paz que excede todo o entendimento do mundo, Senhor. Pai, em o nome de Jesus, que o Senhor possa falar aos seus corações, que nesta noite o Espírito Santo de Deus possa mudar a vida desta pessoa, que ela se permita ser mudada, Senhor, para a honra e glória e louvor do teu nome, Senhor. Visita, Senhor Deus, Pai Santo, este povo maravilhoso, Senhor. Um povo que talvez ainda não entende a tua palavra. Os desperte em o nome de Jesus, Senhor. Ó Santo Deus, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com a igreja, e a igreja diz: amém. Vamos em paz em o nome de Jesus. Uma semana de vitória em o nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe. Beijo no coração.